O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste 8º dia da nossa novena, quando temos a alegria de continuarmos esta preparação, este retiro espiritual, para celebrarmos o sim que Santa Luzia deu a Deus, nós aqui nos encontramos neste domingo, o terceiro do tempo do Advento, para podermos mais uma vez eternizar no nosso coração e na nossa alma esse desejo de esperar o Senhor que vem. Insisto, o Senhor que está entre nós, mas este mesmo Deus e Senhor que haverá de voltar pela segunda vez e tirar de nós toda a dor, tudo aquilo que nos inquieta e, por que não dizer, tudo aquilo que nos impede de vivermos o reino dele já aqui e agora nas nossas vidas. Quando eu digo viver o reino dele, já aqui e agora, em nossas vidas, quero aqui sinalizar que esta vivência tem sentido quando nós almejamos e buscamos ardentemente, diariamente, o céu. Esta realidade que ainda não a vivemos plenamente, mas esta realidade que podemos vivê-la parcialmente aqui, pela nossa participação no mistério eucarístico, ou seja, o escutar a palavra, o receber a Eucaristia física ou espiritualmente. Me recordo bem que no início desta celebração, recordava as palavras do apóstolo Paulo, quando ele se dirigia à comunidade dos filipenses: alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, pois Ele está próximo. É interessante nós afirmarmos com Paulo que o Senhor está próximo, e mais interessante ainda é nós não termos a certeza de quando Ele vai chegar, mas o nosso coração fica convencido de que fato Ele retornará. Não nos cabe saber o dia e a hora, ao contrário,
Da nossa parte, cabe tão somente viver esta eterna preparação. Por isso que eu falei que no 8º dia desta novena, nós aqui nos reunimos para eternizar o amor de Deus na nossa alma. Porque se a nossa alma está impregnada das coisas de Deus, não importa o dia, nem muito menos a hora que Ele vai chegar. A hora que Ele chegar, Ele nos encontrará preparados. É certo de que o Senhor nos dá alguns sinais, como nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje. Tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, nos é apresentado os sinais que acompanharão a certeza de que o Senhor está próximo, e de que de fato Ele é o Messias libertador. Isaías muito bem profetizou: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como lírio. Por quê? Porque o esplendor do Carmelo se faz evidente a nós, e mais ainda, àqueles que estão deprimidos: criai ânimo, não tenhais medo, porque o vosso Deus está convosco. O vosso Deus não vos desampara, o nosso Deus não nos abandona. Essa é a maior alegria que nós podemos receber da parte de Deus, saber que apesar dos nossos pecados, Ele caminha conosco. E como cantamos no salmo de hoje, temos a consciência, a convicção de que Ele caminha conosco, mas porque por vezes ficamos insatisfeitos, continuamos a pedir: vinde, Senhor, vinde para salvar nós que somos o vosso povo. Ele já veio, Ele vem no sacramento da Eucaristia, Ele vem na assembleia que está reunida para celebrar o mistério da fé. Ele vem quando numa procissão nós reconhecemos que caminhar é próprio de quem deseja o céu. Ele vem ao nosso encontro, e Ele vem porque Ele é fiel, porque Ele faz justiça aos que são oprimidos. Ele vem porque Ele quer alimentar os famintos, não do pão material tão somente. Certamente que o pão material ele é importante, mas nós não devemos buscar somente este pão. Nós devemos buscar aquele pão que não perece, ou seja, o corpo e o sangue do Senhor, que ao comungarmos, insisto, física ou espiritualmente, nós ficamos fortalecidos, e aí somos capazes de colocar em prática aquilo que São Tiago nos exortou na segunda leitura: ficai firmes até a vinda do Senhor. Não podemos esmorecer na fé, não podemos ficar inquietos, não podemos pensar da seguinte maneira: eu vou curtir a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quero e do jeito que eu quero, e no momento oportuno, no momento que eu julgar oportuno, daí eu vou me confessar, eu vou voltar para Deus e tudo vai ficar bem. Pode ser que este momento não chegue, ou por que não dizer, pode ser que não dê tempo de realizarmos este momento, de vivermos este momento. Por isso que São Tiago insiste: ficai firmes até a vinda do Senhor, porque não sabemos quando Ele chegará, mas sabemos que Ele há de voltar. E por que sabemos que Ele há de voltar? Porque esses sinais acompanham a volta do Senhor. Aqui, o próprio profeta Isaías nos disse: o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. E já no Evangelho, nós encontramos, diante da dúvida que João Batista tem, se de fato era o Senhor, porque ele envia os seus discípulos para perguntar ao Mestre, o próprio Jesus, ele vai dizer: sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta, é dele que está escrito. Jesus fala de João Batista, mas ao mesmo tempo, Jesus responde à pergunta dos seus discípulos: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos voltam a andar, ou os paralíticos andam, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Todos esses de quem Jesus falou, certamente, segundo a tradição bíblica, passaram por esta tormenta e por essa dor, porque ou eles ou os seus antepassados cometeram algum erro. Então, quem era leproso, quem era surdo, quem era mudo, quem não enxergava,
todo o mal físico que o povo de Israel vivia, a concepção, a mentalidade que eles tinham, era porque os seus antepassados, ou eles mesmos, tivessem cometido algum erro. E aí Jesus vai mostrar que todos estes que experimentaram isso, podem reviver a alegria do encontro com o Senhor. Basta abrir o coração. Não é mais preciso olhar para João Batista. Agora, nós olhamos para o Mestre, para o Cristo, aquele que é maior que João Batista. Para o Mestre, para o Cristo, que estando no ventre de sua mãe, quando chega à casa de Isabel, que estava grávida de João Batista, a presença do menino Deus toca o coração de João Batista, a ponto dele ficar repleto do Espírito Santo e pular de alegria no ventre de Isabel. João Batista não veio para fazer as vezes do Messias. João Batista veio para indicar o caminho que nós deveríamos trilhar para poder acolher o Messias que por esses caminhos haveriam de passar. O Messias já passou, mas ele continua passando. É preciso que nós abramos o nosso coração. Luzia entendeu perfeitamente isso. Luzia, ela escolheu o caminho onde o Senhor iria passar e, por assim dizer, o fim, não como término, mas como finalidade, era o seu coração. Tanto é que ela experimenta o martírio e, ao experimentar esta realidade de derramar o próprio sangue por causa de Cristo, lhe dá a alegria de poder viver definitivamente no céu com o Senhor. Eis que Luzia deixa de enxergar com os olhos físicos e passa a enxergar com os olhos da fé. Eis que nós devemos nos convencer e ficar repletos daquilo que o próprio Jesus proclamou: feliz, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Às vezes nós ficamos escandalizados quando alguém da comunidade, que nós sabemos que cometeu um pecado gravíssimo e quer voltar para o seio da comunidade, para a vida de Deus, ficamos escandalizados e julgamos essas pessoas, porque essas pessoas estão com o desejo de se converter, de experimentar o amor de Deus. É isso que Jesus fala aqui. Ele veio para acolher a todos, ele veio para dar vida a todos. E por isso nós não podemos ficar escandalizados, porque Ele está fazendo bem. Ao contrário, nós devemos deixar que o nosso coração se revista da misericórdia dEle, para que possamos acolhê-lo com alegria. Não vale só acolhê-lo na palavra e na Eucaristia, porque muitas vezes nos aproximamos dessas duas mesas, mas somos indiferentes ao nosso próximo. Viramos as costas para Ele. Não somos uma comunidade que vive a comunhão. Não somos uma comunidade, usando as palavras do Papa Francisco, sinodal. Estamos cada vez mais preocupados com nós mesmos. Se eu estou bem, é o que importa. O outro não é problema meu. Isso não é ser comunidade. Isso não é esperar o Senhor. Nós contemplamos a coroa do Advento e as 3 velas já estão acesas. Estas chamas devem iluminar o nosso coração. Mas não estas chamas físicas que os nossos olhos podem contemplar, as chamas do amor de Deus que fora derramado sobre a nossa alma. Foi feita uma marca na nossa alma. Nunca nos esqueçamos disso. Pela graça do batismo, nós somos configurados a Cristo. E uma vez configurados a Ele, nós precisamos viver com intensidade o chamado que Ele nos faz à santidade. Nós precisamos, de fato, reconhecer que ao longo da nossa caminhada, muitas dúvidas aparecem, muitas dúvidas surgem, mas só que repletos da alegria que vem do céu, nós podemos não solucionar, mas ao menos saber conviver com essas dúvidas e ter a certeza de que a promessa que o Senhor fez, Ele cumpriu. Ele não é mentiroso, Ele é verdadeiro. Ele dá para nós aquilo que nós aceitamos, ou seja, sermos os seus discípulos, sermos as suas discípulas. Se nós assim procedemos, nós já estamos experimentando na nossa própria carne esta realidade de não mais vermos com aquilo que nós consideramos que é a nossa visão, ou seja, os nossos olhos físicos, mas nós passamos a enxergar
com os olhos de Deus. Eu falava do apóstolo Paulo, que exortou a comunidade a viver esta alegria, porque o Senhor estava próximo. Como não lembrar o momento em que ele está a caminho de Damasco, e ali ele faz a experiência cruel de cair do cavalo, porque ele estava perseguindo os cristãos. Ele não esperava o Senhor, ele esperava a sua força, ele colocava os seus méritos em si mesmo, ele reconhecia que ele tinha o poder de tudo, e foi preciso que ele caísse do cavalo, e que as escamas dos seus olhos ficassem cada vez mais ásperas, como uma catarata. Quem aqui tem ou já teve catarata sabe como é. Não conseguiu o apóstolo Paulo enxergar o amor de Deus, ele precisou cair para ficar repleto da luz. O Senhor lhe veio visitar, e ele ficou intrigado, inquieto, mas quando reconheceu que era o Senhor, a sua vida foi mudada, o seu coração foi transformado. De perseguidor dos cristãos, passa ele a ser anunciador do amor de Deus, como Santa Luzia foi, como João Batista foi, como todos nós devemos ser. Anunciar o amor de Deus e ter a certeza de que Ele, quando chegar, haverá de nos encontrar preparados, não porque somos bonzinhos, não porque somos os melhores, mas porque, apesar de nossas faltas, nós cultivamos na nossa alma esse desejo de ficar repleto do Senhor, hoje e sempre. Peçamos a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que Ele venha nos amparar. E mais ainda, peçamos a Deus estarmos abertos para acolhermos este consolo, este amparo que dele vem. Uma vez que Ele fez o coxo se levantar, saltar, o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, que Ele possa fazer tudo isso, não somente nos nossos órgãos, mas acima de tudo, que nós nos permitamos ser tocados e curados pelo Senhor na nossa alma, no nosso coração. Quanto mais vivermos a busca desta cura, mais perto dele nós estaremos. E, portanto, no dia em que ele chegar, estaremos prontos, preparados, como Santa Luzia esteve, e assim participar definitivamente de sua glória. Abramos o nosso coração e peçamos também que se cumpra em nós aquilo que se cumpriu em Jesus, quando na sinagoga de Nazaré adentrou e proclamou a profecia de Isaías no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me consagrou e me enviou a anunciar a boa nova do reino aos pobres. Assim seja.